Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo de número 31. Peço para você acompanhar aí que nós vamos ler até o verso 39. Diz o seguinte: Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do porvir, nem de poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aí. Hoje o tema da minha mensagem é a segurança da salvação, ou a certeza da salvação. Se você notou aqui nesses versos aqui que nós acabamos de ler, Paulo ele está reafirmando a verdade, a tese dele do versículo 1. Portanto, aqueles que estão, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E todo o capítulo 8 é para reafirmar esta verdade que Paulo citou ali no verso 1. Como eu disse a semana passada, Paulo ele tem um estilo de escrita que você percebe que Paulo ele dá a sua tese, a definição daquilo que ele vai tratar, define ali, e logo após isso ele começa a argumentar acerca da sua tese principal. Surgem várias subdivisões dentro desse texto, como nós vimos aqui ao longo de estudarmos o capítulo 8. Vários tópicos, várias subdivisões, mas que estão interligadas e que todas elas apontam para a tese principal, que é justamente não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E agora do verso 31 ao verso 39, Paulo continua a tratar acerca da segurança da salvação. E ele diz isso para um grupo de pessoas específicas, que são os filhos de Deus, aqueles que possuem o Espírito de Deus. Somente para os cristãos, esses podem ter segurança da vida eterna. Então hoje eu quero falar sobre as coisas do céu, sobre as coisas da eternidade, de forma mais específica, falando sobre a salvação, sobre este plano de redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos o exemplo de Esther. Todos nós nos lembramos de Esther e da história de Esther. Você vê ali o plano de Deus, o cuidado de Deus sobre o seu povo. E Deus usando ali a beleza de uma mulher para preservar o seu povo. Interessante que se você se lembra lá do texto de Esther, diz que ela era uma moça muito bonita, formosa. E mesmo assim diz o texto que aquela mulher passou por um processo de embelezamento. Pensa bem, a mulher já era bonita, por 1 ano se embelezando para entrar na presença do rei. Não sei se você já viu, mas eu já vi aí a campanha de Esther em algumas igrejas, né? 1 ano, né? Não sei se é 1 ano de embelezamento, mas coitado do marido, né? A mulher passar 1 ano de embelezamento, o homem tem que aguentar firme ali as pontas ali. Mas tem aí a campanha do embelezamento, né? Mas voltando aqui para o texto, né? A história de Esther diz então que ela passou por este processo de embelezamento durante 1 ano, com os melhores recursos daquela época, para entrar na presença do rei. O que eu quero dizer com isso? A Escritura diz que nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E eu te faço uma pergunta. O que nós temos feito para nos apresentarmos diante do Rei dos Reis? O que nós, como noiva do Senhor, a igreja do Senhor, temos feito para nos preparar para estarmos
diante do Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. O que nós temos feito? Nós temos nos preparado para estarmos diante do Senhor? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós deveríamos estar nos preparando para a eternidade. Para um dia estarmos e passarmos toda a eternidade com o nosso Senhor. Mas parece que isso não é preocupação alguma para muitos daqueles que se intitulam cristãos hoje. Nós olhamos para os cristãos e eles criaram raízes aqui neste mundo. Parece que não há perspectiva alguma acerca da vida eterna. Parece que muitos dos que se intitulam cristãos não pensam na eternidade. Parece que o mundo se resume, a vida, melhor dizendo, se resume para eles neste mundo, nesta terra, 70, 80 ou 100 anos, no máximo aí para alguns. Ou seja, toda a existência humana para eles vira e termina aqui neste mundo. E por isso nós vemos muitos líderes motivando as pessoas a serem um sucesso aos olhos deste mundo. Incentivando essas pessoas, esses homens, a buscarem aplausos de homens falhos e pecadores como nós mesmos. E eles estão em busca desse aplauso. Mas enquanto isso, nós deveríamos estar nos preparando para a eternidade, para as coisas do céu, para a eternidade. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que enquanto nós vivermos neste mundo, nós não precisamos executar a nossa missão aqui. Claro que nós temos que exercer o nosso papel como cristão neste mundo. Seja na política, seja em meio à sociedade, nós temos que exercer o nosso papel como cristãos aqui neste mundo. Hoje, quando nós olhamos, por exemplo, para a política, é justamente esta podridão e esta depravação que há, é justamente porque um dia os cristãos disseram: religião e política não se misturam. E os ímpios adoraram esta ideia. Eles tomaram o poder, eles estão aí. E é óbvio, como qualquer pessoa normal, ela age com base naquilo que ela acredita. Então, se eles são pervertidos, não há padrão algum, é apenas imoralidade, eles vão agir com base em suas crenças, ou seja, em suas ideologias. E aí, então, quando a igreja disse, não, religião e política não se misturam, eles tomaram poder e aí nós temos o que nós temos hoje. Porque justamente o cristão saiu de cena. Ao invés de estar ali para defender os valores, da nossa fé, é impossível, meu irmão, você votar em alguém, né, como, por exemplo, um partido de esquerda. É impossível um cristão genuíno votar em alguém de esquerda. Por quê? Porque os valores deles são totalmente diferentes do nosso. É simples, é por isso. Como que eu vou votar em alguém que ele defende princípios que a Escritura e o meu Deus condena? É por isso que nós não votamos. Nós temos que votar em pessoas que pelo menos se aproximem dos valores que nós temos aqui nas Escrituras. Mas esses homens de esquerdas, eles defendem de forma escancarada aquilo que eles acreditam. E aquilo que eles acreditam vai totalmente contra a palavra de Deus. Então é impossível para um cristão votar num camarada de esquerda. Você precisa, quando você for votar, examinar aquele candidato. E é óbvio, se ele já está numa legenda de esquerda, óbvio que os valores dele são totalmente diferentes dos nossos. Mas aí a pergunta é justamente essa: o que nós temos feito? Nós temos nos preparado para a eternidade? Nós temos nos preparado para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, eu sou digno de compaixão, diz as Escrituras. Então, mais uma vez, eu vou falar sobre a segurança da nossa salvação. Em outras palavras, que não se perde salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Se você está conosco há algum tempo, provavelmente não haja dúvida alguma com relação a este ponto. Mas talvez alguns possam ter ainda uma dúvida sobre: eu perco ou não a minha salvação? Eu posso perder a salvação? Eu posso perder a vida eterna? Se você crê que ainda pode se perder a vida eterna, peço que você escute a pregação até o fim, para que você examine, para que você medite, e à luz das Escrituras, você se posicione. Mas pastor, não, eu tenho convicção plena de que não perdemos a salvação, que eu não perco a vida eterna. Ótimo.
você vai estar se unindo aqui, de argumentos para instruir outras pessoas, para abrir os olhos de outras pessoas. Então, o meu objetivo não é trazer polêmica, e sim anunciar a verdade. Estou defendendo a verdade porque eu acredito que a verdade liberta, como Jesus disse isso de forma bem clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, ela traz libertação para as nossas vidas. Como, por exemplo, eu acabei de citar, cada doutrina, cada ideia ou cada ideologia, ela implica em uma ação. Se você tem uma doutrina, uma ideia ou uma ideologia, isso vai implicar em uma ação, você vai tomar alguma atitude. Então, se você crê na perda da salvação, isso pode produzir duas atitudes completamente destruidoras em sua vida. Se eu creio que eu posso perder a minha salvação, isso pode causar duas atitudes destruidoras, como, por exemplo, primeiro, o medo ou a arrogância. E antes de explicar estas duas, algumas pessoas perguntam, pastor, eu posso perder a vida eterna, a salvação? Eu respondo com outra pergunta. Quem te salvou? Depende de quem te salvou. Se você acha que foi salvo pelos seus próprios méritos, pelos méritos de algum outro ser humano, de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo, sim, a resposta é sim. Você pode perder a vida eterna, ou melhor, você nunca obteve a vida eterna. Agora, se você crê nos méritos de Cristo, nos feitos de Cristo, naquela obra que Cristo fez na cruz do Calvário, você se arrependeu dos seus pecados, é claro que você não pode perder a salvação. É algo garantido, é algo certo. Mas então, se eu creio na perda da salvação, da vida eterna, isso vai produzir duas atitudes destruidoras. Primeiro é o medo, e segundo, a arrogância. Medo em qual sentido? Imagine quantos cristãos vivem angustiados e aflitos, porque todos os dias eles estão em crise. Se a cortina desta vida se fechar, se eles estarão com Deus por toda a eternidade. Fica aquela dúvida, aquela angústia no coração. Será se eu realmente estarei com Deus e passarei a eternidade com o meu Senhor? Ou a outra atitude completamente destruidora é justamente a arrogância. Porque no final das contas, esta pessoa está afirmando, por exemplo, se hoje eu não briguei com a minha esposa e se a cortina da vida se fechar, ótimo, estarei com Deus por toda a eternidade. Porque muitos usam o argumento, se Jesus voltar hoje, estou perdido. O que ele está dizendo em outras palavras é exatamente o seguinte, ontem eu estava salvo por conta dos meus méritos. Mesmo de forma inconsciente, é isso que essa pessoa está dizendo. Porque ao abrir os lábios e dizer, se Jesus voltar hoje, eu estou perdido, ontem a segurança que ele tinha da salvação era com base em seus próprios méritos, com base em seus próprios feitos. João vai dizer em sua carta, em 1 João 4,18, ele diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica em castigo, em tormento, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, aquele que conhece realmente a Cristo, que conhece a sua fé, ele não vai temer se a cortina da vida se fechar, se ele vai ou não estar com o seu Deus. Todo medo foi lançado fora. E aqui eu não estou dizendo que nós vamos viver a nossa vida de qualquer maneira, e irei explicar isso um pouquinho mais adiante. Porque um cristão genuíno, aquele que realmente nasceu de novo, que o Espírito Santo habita dentro dele, ele vai viver para a glória de Deus. Há temor a Deus diante dos seus olhos. Ou seja, ele vive para obedecer a Deus e os seus mandamentos. Como disse o salmista, tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Ou seja, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, vale para nós hoje. Nós devemos nos submeter às sagradas Escrituras. Então, aquele que realmente compreende as verdades bíblicas, ele não tem medo se a cortina desta vida se fechar. Pense, por exemplo, na igreja primitiva. Todos nós temos inúmeros relatos de pessoas que não eram cristãos, ímpios, pagãos, descrevendo como os cristãos agiam e viviam naqueles dias. Aqueles homens eram descritos como homens corajosos, valentes, homens que não tinham medo da morte. Ou como diz o autor de Hebreus, capítulo 11, muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens. A pergunta que eu te faço é, meu irmão, por que esses homens não tinham medo da morte? Por
Por que esses homens não tinham medo de estar no Coliseu? Por que esses homens não tinham medo de ter uma espada em seu pescoço e serem mortos? Porque eles tinham certeza da salvação. Eles tinham segurança da vida eterna. Porque eles olhavam para Cristo e eles tinham a convicção dentro do coração. Porque se Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, um dia Ele também vai nos ressuscitar. Se nós formos mortos hoje, um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. É por isso que aqueles nossos irmãos do passado, da igreja primitiva, não tinham medo da morte, porque eles tinham certeza da salvação. Eles sabiam que mesmo que o homem pudesse colocar um ponto final na existência deles, eles estariam com Cristo por toda a eternidade, porque Deus fez isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, o ressurgiu dentre os mortos. Então a confiança estava em Deus. Eles tinham plena convicção que mesmo que a cortina da vida se fechasse, eles estariam com Deus por toda a eternidade. E é por isso que aquele auditório, aquela plateia, ficava perplexa ao olhar para os cristãos. Mesmo no Coliseu, mesmo enfrentando a morte. Por que aqueles homens não tinham medo de algo tão sombrio como a morte? Ficava-se a pergunta, como que esses homens vivem assim? Por que eles não têm medo de serem devorados? Ou abertos ao meio? Como eles podem enfrentar a morte com essa perspectiva? A resposta estava justamente na segurança da salvação. Você acha que esses homens tinham dúvida se eles estariam com Cristo? Por isso que hoje, se alguém me perguntar, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Que nem uma bala para o céu. Por conta dos meus méritos? Claro que não. Se fosse por conta dos meus méritos, estaria perdido. Eu tenho esta certeza e esta convicção justamente por conta da obra do Senhor. Porque eu creio naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Em hipótese alguma por conta dos meus méritos, porque eu não tenho. É apesar de mim, não é por causa de mim, mas é apesar de mim. O catolicismo romano também acreditava nessa ideia, dessa perda de salvação. Você se lembra, né, que uma das frases mais famosas aí de algum bispo, não me recordo aqui o nome, era justamente: a moeda no gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. Gasofilácio é onde você põe o dinheiro. Então a ideia do bispo era o seguinte: enquanto a moeda cai no gasofilácio, a alma saía do purgatório. E você achando que era só o bispo Macedo que saiu com essa ideia, né? Mas não, já é velho o negócio, já é velho. Então, olha para você ver, a moeda no gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. Hoje não mudou muito, não é? Hoje, esse é o conceito do catolicismo, mas na igreja evangélica também há essa ideia, não é? Muitos pastores, eles atrelam a vida eterna com relação à sua contribuição financeira. Muitos pastores dizem que se você não contribuir, você vai para o inferno. Se você não der o seu dízimo ou a sua oferta, você vai para o inferno. Em hipótese alguma, eu tenho propriedade para dizer isso a você, atrelar a sua salvação à sua contribuição financeira. Por outro lado, não estou dizendo em hipótese alguma que você não precisa contribuir ou que nós não precisamos de sua contribuição. Tudo há gasto, e você sabe muito bem disso. Mas eu não posso, em hipótese alguma, como um pastor, dizer que se você não contribuir, você vai para o inferno. Mas muitos líderes religiosos hoje em nosso país têm esta ousadia de afirmar um tamanho absurdo. Só que quando nós falamos que não perdemos a salvação, podem surgir algumas objeções. Talvez em seu próprio coração, neste exato momento, possa surgir uma destas objeções ou todas estas objeções que eu vou citar aqui. Porque quando reafirmamos não perdemos a salvação, a vida eterna, podem surgir algumas perguntas. A primeira delas é: pastor, mas e os versículos que parecem pôr em dúvida esta realidade que o Senhor está dizendo aí? E aqueles versículos que parecem, note que eu estou dizendo, parecem pôr em dúvida esta segurança da vida eterna. Meu irmão, para cada um versículo que parece pôr em dúvida esta segurança da salvação, para cada um versículo que você me citar, eu cito 10 para você a favor desta segurança da vida eterna. João, em capítulo 10, verso 28, Jesus disse: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Notou aqui? Jesus está dizendo: dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém. Você não precisa ser teólogo para você compreender este versículo.
Jesus disse: ninguém é ninguém, inclusive você. Ninguém as arrancará da minha mão. João capítulo 17, verso 12, Jesus está relatando o seu episódio, relatando a situação com relação a Judas. E ele diz: enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você se lembra? Jesus está dizendo: olha, Senhor, todos o que tu me deste, todos aqueles que pertencem ao Senhor, nenhum deles se desviou. O único que se desviou era justamente porque não era seu, não pertencia a ti, era o filho da perdição. Por isso que se desviou, por isso que se extraviou. Em João 5:24, Jesus diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, aquele que crê nele passou da morte para a vida. A segunda pergunta que pode surgir, a segunda objeção que pode surgir quando falamos que não perdemos a salvação é a seguinte: pastor, mas se nós tivermos esta segurança, nós não poderemos cair no mesmo erro dos fariseus? Haja visto que esses homens se achavam salvos, mas não eram. Essa é a segunda objeção que pode surgir, não é? Você está afirmando aí que nós não perdemos a salvação, que nós não perdemos a vida eterna. Será se nós não podemos cair no mesmo erro dos fariseus? Não. Sabe por quê? Porque a essência dos fariseus é diferente da nossa cristã. A essência dos fariseus era justamente a confiança em si próprio. Você se lembra? Temos estudado aqui o Sermão do Monte às quarta-feiras. E dos emblemas ali do Sermão do Monte é quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Alguns cristãos vão dizer, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Eles dizem: isso é lei. Quando Jesus abre os lábios e diz: eu, porém, vos digo, agora ele está trazendo a graça. Isso é uma mentira e nós percebemos isso no texto. O que Jesus estava fazendo era corrigindo uma interpretação errada do texto. A interpretação que os escribas e fariseus estavam dando àquelas pessoas. Quando Jesus volta para eles e diz: eu, porém, vos digo, é o seguinte: a interpretação que eu estou passando e vou passar a dar a vocês, esta é a interpretação da lei. Esta é uma interpretação específica da lei, profunda da lei. Não é algo superficial. Porque os fariseus e escribas, eles resumiram a lei de Deus, eles diminuíram o mandamento de Deus a tal ponto, como Jesus corrige acerca do homicídio, não é? Porque para um fariseu e um escriba, para aqueles homens naqueles dias, eles só iriam transgredir esse mandamento de não matarás a partir do momento que ele desse um tiro na cabeça de alguém. E não é isso que a lei diz. A lei de Deus é muito mais profunda do que isso. Quando Deus dá os seus mandamentos, isso já era extremamente profundo. Mas eles tentaram colocar os mandamentos de forma superficial. E qual que era a ideia de colocar o mandamento de forma superficial? Para eles poderem bater no peito e dizer: eu tenho guardado esse mandamento. Eu nunca coloquei uma bala na cabeça de ninguém. Então eu sou digno da vida eterna, eu sou merecedor da vida eterna. E eles fizeram isso com todos os mandamentos do Senhor. Os colocaram de forma muito superficial. E aí, voltando sobre esta questão do homicídio, o que Jesus disse a eles? Não, a partir do momento que você chama o seu irmão de tolo, você já está pecando. Porque muitos de nós aqui não metemos um tiro na cabeça de ninguém. Mas quantas vezes nós já matamos os nossos irmãos em nosso próprio coração? Quantas vezes o ódio, a ira, a mágoa já tomou conta dos nossos corações? Então a lei de Deus ela é muito mais profunda. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo. E os fariseus a colocavam de maneira superficial para poderem argumentar e dizer: eu tenho cumprido a lei de Deus. Então esta é a essência do fariseu, confiar em si mesmo. O cristão, ele confia em Cristo. Ele depende de Cristo, ele confia na obra exclusiva de Cristo Jesus. Porque ele sabe, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Porque, meu irmão, se você conhecer um pouquinho de si mesmo, se você avaliar um pouquinho o seu coração,
você vai perceber o tamanho da podridão que há em nós. E um cristão genuíno, ele sabe disso. Ele sabe, eu não posso ser salvo pelos meus méritos, porque eu não tenho nenhum mérito. Eu não posso ser salvo pelas minhas boas obras, porque eu não tenho boas obras. A Bíblia diz que as minhas obras são como trapos de imundícia. Então eu não posso me apresentar diante de Deus querendo exigir algo. Um cristão, ele vai, ele se apresenta diante do Senhor com base naquilo que Cristo fez. Então jamais um cristão genuíno, ele vai cair nesse erro dos fariseus aí, de confiar em si mesmo. Mas um cristão genuíno, ele professa total dependência em Cristo Jesus. A terceira objeção, ou a terceira pergunta que pode surgir quando nós afirmamos que não perdemos a salvação, é a seguinte: pastor, então nós podemos pecar à vontade, não é? Já que não perdemos a salvação, podemos viver vida louca. Uma vez um pastor me disse isso, em um dos nossos pequenos grupos. Foi visitar um de nossos pequenos grupos, aí ele dizia, eu não acredito nesse negócio de predestinação, que Deus nos separou antes da fundação do mundo. Eu não acredito nesse negócio não, que o Senhor vai nos guardar até o final. Eu falei para ele, por que você não acredita nisso? Paulo nos apresentou aqui no verso 28, né? Você se lembra disso, né? Mas eu perguntei para ele, por que você não acredita nisso? Não, porque o cara está lá, numa vida totalmente perdida, desregrada, longe de Deus, e está batendo no peito, não, eu sou salvo. A vida inteira dele foi depravada, completamente dos avessos. Mas ele está lá, vivendo uma vida louca em seus pecados e está dizendo, eu sou salvo. A minha resposta para ele foi o seguinte, falei, olha, uma pessoa dessa, que ela está lá, de forma deliberada no pecado, uma vida inteira no pecado, sem nenhum indício de mudança, sem nada, e ele tem a ousadia de bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus, e eu estarei com o Senhor, esse camarada nunca nasceu de novo, o Espírito de Deus não habita dentro dele. Jesus foi categórico ao dizer, aquele que me ama guarda as minhas palavras. E quando eu afirmo isso, eu não estou dizendo que um cristão genuíno, ele não possa cair, ele não possa dar uma deslizada. Nós vemos isso, Davi, inúmeros servos de Deus, aconteceram isso com esses homens, mas eles não ficaram ali prostrados. E aí nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas é impossível. É impossível. Então aquele que nasceu de novo, ele vai viver pecando à vontade, à torta e direito? Claro que não. Isso é tolice. Quem pensa assim, o Espírito de Deus não habita dentro dele, ele não nasceu de novo. Porque quem conhece a Deus e quem realmente teve a sua vida impactada pelo poder de Deus, houve uma conversão genuína, esta pessoa vai viver para a glória de Deus e buscará obedecer a Deus e os seus mandamentos. Deus nos perdoa de nossos pecados, mas Deus não nos isenta das consequências. Nós temos o exemplo de Davi, não é? Davi mentiu, adulterou e matou. Deus perdoou Davi? Sim, Deus perdoou Davi. Mas Deus não o isentou das consequências. A consequência imediata foi a morte de seu filho. Todos nós sabemos a desgraça que foi a vida de Davi. Um filho abusando, um irmão abusando de outra irmã, um filho afrontando o pai. E foi uma desgraça total. Deus o perdoou, mas não o isentou das consequências. Sendo filho, foi disciplinado por Deus. Foi disciplinado por Deus. Então como que aquele que diz que o Espírito Santo habita dentro dele, pode viver nesta prática do pecado, constantemente vivendo em paz? Meu irmão, o que lhe dá direito à vida eterna, o que vai nos garantir acesso a toda a eternidade conhecendo a Deus, não são os seus méritos. Não são quantos anos você possui de igreja. Eu brinquei até com os irmãos, não importa quantos anos de CLT você tem aqui, ou qualquer outra denominação. Não são os seus títulos. Mas é se realmente você nasceu de novo, se o Espírito de Deus habita em você. É isso que nos dá acesso à vida eterna e nos dá direito à vida eterna. É crermos naquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. É o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Não é quantos anos de crente você tem. Nós vemos isso, João, por meio de João, capítulo 3, verso 9, ele diz, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente ou não vive na prática do pecado. E ele argumenta, por quê? Que ele não vai viver na prática do pecado, ele diz, pois a semente de Deus permanece nele. E ele diz,
ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Você notou aqui? Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque a divina semente está nele, ou seja, ele é nascido de Deus. E João ainda continua no verso 10 dizendo: os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem não ama nem quem não ama o seu irmão. Ou seja, João vai dizer, se eu digo que eu amo a Deus, a qual eu não vejo, mas eu não amo meu irmão a quem eu vejo, eu sou um mentiroso. A verdade não está em mim. Então esta é a ótica. É impossível que alguém que nasceu de novo viva na prática do pecado. Por exemplo, o cara sabe que o adultério é errado. Ele diz ser um cristão, ele sabe que o adultério é errado. Continua na prática do pecado? Não, é impossível. Um cristão não vai viver assim. Se você vive na prática do pecado, não importa o seu título. Não importa quantos anos de cristão você tenha. Não importa quantos anos você aderiu à fé protestante. Você é um ímpio. E se não houver arrependimento de pecado, o que lhe aguarda é a condenação eterna. Eu queria e gostaria poder dizer que todas as pessoas que frequentam a nossa igreja, que todos eles são crentes. Mas eu não posso afirmar isso. Eu não tenho propriedade para afirmar isso. Ora, se com Jesus havia um Judas ali, se com Jesus tinha um filho da perdição, o melhor pastor, o bom pastor, você acha mesmo que eu posso afirmar com toda a propriedade que todas as pessoas que frequentam nossa igreja são crentes? Não. Por isso que eu sempre preciso pregar a mensagem do reino de Deus, o evangelho, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos quebre, para que nós sejamos humilhados pelas Escrituras, nos arrependamos dos nossos pecados e o busquemos, para que Ele transforme a nossa existência. Então, meu irmão, viver no pecado é diferente de ter pecado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você viver na prática do pecado, na prática do erro, e ter pecado. Como assim, pastor? 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, no singular, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Você notou o texto? 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, no singular, né, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, esse pecado original todos nós aqui possuímos. Então é impossível nós dizermos isso. Eu não possuo nenhum pecado. A natureza pecaminosa nós possuímos. Agora, viver na prática do pecado, aí já é outra conversa. É o cara saber que o adultério é errado e ele continuar fazendo aquilo. Aí ele está na prática do pecado. Quem crê em perda de salvação, em última instância, o que ele está afirmando é a justificação pelas obras. Como eu disse aqui no início, por mais que não seja de forma consciente, mas eu alegar, hoje eu estou salvo, ou ontem eu estava salvo, se a cortina da vida se fechasse, eu estaria com Deus, e hoje não, é porque ontem, de uma certa maneira, eu estava apto à vida eterna. Hoje já não. Ou seja, hoje eu errei, hoje eu falhei, então em última instância, eu estou dizendo isso. Eu sou salvo pelos meus méritos. Martin Lloyd Jones, comentando sobre isso, ele diz: quando alguém diz, porque pequei, eu a perdi a salvação, o que está realmente dizendo, por outro lado, é, eu a tinha porque eu era bom. Você notou? Quando alguém diz, porque eu pequei, eu perdi a salvação, por outro lado, o que ela está dizendo é, eu a tinha porque eu era bom. Os fariseus se achavam bons, eles achavam que podiam ser salvos pelas suas próprias obras, pelas suas boas obras. Eles argumentavam isso. É mais ou menos o seguinte, o que muitos crentes acreditam hoje, é como se Deus fosse aquela pessoa que vem com uma proposta enganosa. Ele diz assim, olha, a entrada é franca, mas a permanência é paga. A salvação é de graça, mas para manter esta salvação você precisa pagar. Meu irmão, se perdemos a salvação, então não é de graça. Você paga a prazo, ou a longo prazo. Você não paga na entrada, mas você vai pagar na saída. Esta é a ótica que muitos veem. Alguns afirmam, não, ser salvo não é por merecimento, mas manter a salvação
Isso sim é por merecimento. Nós não temos isso nas Escrituras. Todo esse processo de salvação, de redenção, é Deus quem executa. E mais uma vez, quando eu garanto esta certeza da vida eterna e da salvação, não é para dizer, então eu posso viver na prática do pecado. Como eu acabei de dizer aqui, corrigir. Aquele que vive com esse pensamento, já que eu estou salvo, e uma vez salvo, sempre salvo, vou cair de cabeça no pecado. Esta pessoa nunca nasceu de novo. E o Espírito de Deus não habita dentro dela. Esta é a grande probabilidade. Por isso, vive com essa perspectiva. Porque aquele que ama o Senhor, ele busca agradar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas voltemos aqui. Com esta ideia. Não, eu não sou salvo pelos meus méritos, mas para manter a salvação é por merecimento. Vamos pensar neste ponto. Para ser salvo, o que você precisa? À luz das Escrituras. Para você se apresentar diante de Deus e não ser fulminado, e não ser condenado a uma eternidade de sofrimento. À luz das Escrituras, qual é a exigência para que nós possamos obter a vida eterna? Se for com base nos nossos méritos, se não for pelos méritos de Cristo, se for pelas nossas obras, sabe qual que é a condição? Ser impecável. Nunca ter pecado. Nunca ter mentido. Nunca ter pensado um pensamento impuro sequer. Nunca ter roubado sequer um alfinete. Como Tiago diz, se nós transgredirmos um mandamento, já estamos condenados. Esta é a condição bíblica para sermos salvos com base em nossos próprios méritos. Nunca termos pecado, nunca termos transgredido um mandamento sequer. Meu irmão, se para ser salvo tem que ser impecável, não ter nenhum pecado, para manter a salvação também. Quem de nós aqui pode bater no peito e dizer isso? Eu nunca errei, eu nunca pequei. Nunca passou um pensamento impuro na minha mente? Nunca. Quem pode dizer isso? Como disse João, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Algumas pessoas, alguns cristãos, eles dizem assim, você encontra com ele indo à igreja, ele diz, eu estou indo buscar a minha salvação. Quantas vezes ouvi isso? Estou indo buscar a minha salvação. Ou seja, ele está indo ao culto buscar a salvação porque ele acha-se no direito de obter isso. Não, nós não viemos para um culto como esse, e nós não participamos culto após culto para virmos buscar a nossa salvação. Nós estamos aqui e cultuamos a Deus é justamente porque Ele nos salvou. Foi porque Ele nos salvou que nós estamos aqui para adorá-lo. Nós oramos não é para sermos aceitos por Deus, mas é porque Deus nos aceitou que nós oramos a Ele. Nós não oramos para ser salvos, mas é porque somos salvos. Porque somos filhos de Deus é que então nós oramos. Só aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus, que vai se prostrar diante do Senhor. Então nós não viemos buscar a nossa salvação. Mas justamente porque um dia o Senhor, com todo o seu poder, operou em nossas vidas. E nós cremos nos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Vivemos para a glória dEle. Que nós estamos aqui e temos a convicção que Ele é digno de ser adorado, de ser celebrado, de ser bendito. Só que Paulo ele inicia aqui o verso 31 dizendo, portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essas coisas são essas que Paulo está dizendo aqui? Como eu disse aqui, nós estamos passando de uma maneira superficial sobre esses versos, provavelmente nós vamos meditar versículo por versículo, mas aqui uma visão geral destes versículos. O que Paulo está dizendo? Que coisas é essa? Ora, que ele acabou de falar. Esta certeza da salvação, como ele disse no verso 1. Portanto, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E ele diz no verso 30 o seguinte, e os que predestinou a eles também chamou, e aos que chamou a eles também justificou, e os que justificou a eles também glorificou. Paulo apresenta aqui no verso 30 o plano de Deus de eternidade a eternidade. E se você percebeu aqui em última instância, no último momento, o último estágio da nossa salvação é justamente recebermos um corpo glorificado. E passarmos a eternidade conhecendo a Deus. Este é o último estágio da vida do cristão.
receber um corpo glorificado. Corpo glorificado. E passarmos a eternidade conhecendo ao Senhor. Nenhum de nós aqui recebemos um corpo glorificado ainda. Mas para Deus já é certo, para o apóstolo Paulo já é certo, já está no passado aqui. Por que a garantia? Ora, porque é Deus quem faz. É Deus quem executa. É Deus quem está cuidando. É Deus quem está nos mantendo. Então, todo justificado, ele já foi glorificado. E aqui alguns pontos dentro de tudo isso que eu acabei de falar. Primeiro, Deus ele está do nosso lado. Como diz aí o verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz no verso 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí pode surgir uma dúvida, será mesmo se Deus está do nosso lado? Será mesmo se Deus é por nós? Aí Paulo diz, no verso 32, nós vemos, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí poderia surgir a pergunta, mas será mesmo se Deus é por nós? Ele diz, se Deus não poupou nem o próprio filho, ele enviou a Cristo para ser pendurado no madeiro, onde a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele. Ou seja, hoje nós podemos cultuar a Deus porque um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Éramos nós que deveríamos estar pendurados no madeiro. Era sobre nós que a ira de Deus deveria ser descarregada. Mas Cristo foi em nosso lugar. E é por isso que nós podemos adorá-lo, é por isso que nós podemos cultuá-lo. E é por isso que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade, com base nos méritos dEle, nos feitos de Cristo. Como Paulo disse aqui em Romanos, no Evangelho se revela a justiça de Deus. Porque lá no Éden Deus já havia dito, se um homem pecar, vocês vão morrer. O salário do pecado vai ter uma consequência, e Deus executou na pessoa de Cristo Jesus. E aí Paulo nos dá esse segundo ponto. Se Deus deu a Jesus, a nós, o que Ele vai negar? É mais ou menos o seguinte, quem deu uma Ferrari vai negar um Fusquinha? Paulo está partindo do maior para o menor. Paulo está mostrando exatamente isso. Quem fez o mais difícil vai deixar de fazer o mais fácil? Será mesmo? Como assim, pastor? Meu irmão, se quando você era ímpio, assim que a Escritura nos descreve, a Escritura nos descreve como inimigo de Deus. Ou no original, a melhor expressão é odiadores de Deus. Assim éramos nós, antes de Deus operar sobre as nossas vidas. Nós éramos inimigos de Deus, odiadores de Deus. Como ímpios e depravados, como Paulo nos descreve no início da sua carta aos Romanos. Paulo apresenta como que é um ímpio. Ele vive em seus pecados e ele quer receber aplausos por isso. Ele se vangloria. Ele está traindo a mulher, mas ele se vangloria disso. Ele quer receber o aplauso dos amigos lá no trabalho. Assim é um homem sem Deus. Ele se vangloria dos seus pecados. Aí Paulo está dizendo, olha, se ele enviou a Cristo e ele nos livrou do inferno, ou seja, Deus nos quebrantou, Deus nos chamou, Deus nos resgatou, ele nos livrou do inferno. Agora que você é cristão, que você é filho de Deus, que o Espírito Santo habita em você, você acha mesmo que ele não vai te levar para o céu? Você acha mesmo que ele não vai te guardar e levar de volta para casa? Mais uma vez, lembrando que nós somos peregrinos neste mundo. Nós somos forasteiros neste mundo. A nossa casa não é aqui. E um dia nós estaremos com ele por toda a eternidade. Deus vai nos levar de volta para casa. Esta é a boa notícia acerca do cristão. Como então? É isso que Paulo está dizendo. Se ele nos livrou da condenação eterna quando nós éramos inimigos dele, você acha mesmo que ele não vai nos conduzir? Se Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para nos livrar desta condenação eterna, será mesmo se Deus não pode
nos dar vida e nos conduzir até o céu, de volta para casa. Meu irmão, quem te perdoou enquanto você era inimigo de Deus, não vai te perdoar hoje que você é amigo de Deus, filho de Deus, servo do Senhor? Você acha mesmo que Ele nos perdoou enquanto éramos inimigos? Meu irmão, é impossível nós perdermos a salvação. Só perde a salvação dependendo de quem te salvou. Se é com base em seus méritos ou de outra pessoa que não seja Cristo Jesus, sim, você pode perder a salvação. Agora, se você crê naquilo que Cristo fez, nos méritos de Cristo, é impossível que se perca a salvação. Mas aí alguém pode dizer, mas e se eu, pastor, viver no pecado? Não vou perder minha salvação? Se você é um cristão genuíno, não, você não vai viver no pecado. Você não vai nadar de braçada no pecado. Pode ter certeza disso. Se o Espírito de Deus habita em você, se você realmente nasceu de novo, você não vai viver na prática do pecado. O Espírito Santo nos constrange. O Espírito Santo nos deixa ali inquieto. Quantas vezes? Modo de nós tratarmos, seja nosso esposo, nossos filhos. Se você é um cristão genuíno, isso te incomoda. O Espírito de Deus está ali, nos incomodando. Como que eu falo assim? Com a minha esposa, com meu filho, com os meus pais? Como que eu posso falar assim com os meus irmãos? O Espírito Santo está ali, nos constrangendo. Então não vai viver no pecado, não vai viver nadando de braçada no pecado. Se você é filho de Deus de verdade, se você é um cristão genuíno, você não vai viver na prática do pecado. Porque eu conheço você? Não, porque eu conheço a Escritura. E a Escritura nos garante isso. Que um cristão genuíno, ele vive para a glória de Deus, para fazer a vontade de seu Senhor. Mas aí outros podem argumentar, pastor, mas e se eu não me arrepender dos meus pecados? Pode acontecer isso? Não, não pode. Sabe por quê? Não vai acontecer essa possibilidade de você não se arrepender dos seus pecados. Sabe por quê? Paulo já nos respondeu isso em Romanos 2:4. E ele diz assim, ou despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Ou seja, Deus nos conduz ao arrependimento. Nem isso nós podemos nos vangloriar. Nem isso. Então, mas e se eu não me arrepender? Não, você vai se arrepender. Se você é filho de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, o Senhor vai te conduzir. A graça de Deus nos conduzindo ao arrependimento. Como diz o salmista no Salmo 37, verso 24. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, se o cristão genuíno cair, ele não está livre de empinar a carroça. Se ele cair, ele não ficará prostrado porque o Senhor o segura pela mão. Ou como diz Paulo em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. A ênfase, toda a ênfase está em Deus, no poder de Deus, na pessoa de Deus. Como diz o salmista, não é? Se cair, ele não vai ficar prostrado. Por quê? Porque ele é bom? Porque ele vai se levantar? Não, porque Deus o segura pela mão. Por isso que ele vai ficar de pé. Por isso que ele vai permanecer firme. Por que ele vai se arrepender? Porque ele é bom? Porque ele é uma boa pessoa? Não, mas é porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é poderoso e o Senhor irá conduzi-lo. É isso que Paulo está dizendo. Como diz Jesus, por meio lá do relato de João, capítulo 15, verso 16, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos separou. Como Paulo vai dizer em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus, não é poder do homem. Ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus, que realmente pode transformar o ser humano. É a única coisa que realmente pode operar algo impossível dentro da raça humana. É o Evangelho, é o Espírito Santo de Deus agindo sobre a raça humana. Somente por meio do Evangelho. O poder é de Deus e não do homem. Então, meu irmão, duvidar da segurança da salvação é você duvidar de Deus.
Você acha mesmo que Deus não pode nos levar seguros de volta para casa? É claro que Ele vai levar. Como diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. É a doutrina da perseverança dos santos. Por que eu sei que eu vou permanecer firme até o final? Porque eu sou bom? Claro que não. Porque Ele é bom e Ele garantiu isso. Que Ele começou a boa obra e Ele vai completá-la. Então por isso eu fico em paz. E eu estou aqui para viver dia após dia para a glória dEle, para se submeter à palavra dEle. E terceiro, e último aqui, para a gente encerrar. Terceiro, tem mais um. Deus, Ele é o nosso advogado e juiz. Veja comigo no verso 33 e 34. Paulo diz, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Também intercede por nós. Você percebe que Paulo ele usa esta expressão também intercede por nós, porque ele já havia dito que o Espírito de Deus intercede por nós. E ele está dizendo, vocês têm dois intercessores, o Espírito de Deus e Jesus Cristo. Isso que ele está dizendo. Quem pode nos acusar? Se é Deus que nos justifica. Quem pode nos condenar? Se é Deus que está ao nosso lado. Você crê mesmo que alguém pode te arrancar das mãos de Deus? Você crê mesmo que alguém pode ir até os céus e te arrancar desta posição de filho de Deus, que pertence ao Senhor? Não, isso é tolice. E para encerrarmos, o verso 35, Deus, Ele é o nosso marido. Você se lembra do ponto? Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, não é? Verso 35, Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? E Paulo ele cita inúmeras circunstâncias. E ele diz, nenhuma delas pode nos separar. Até aqui, os termos da salvação são legais. Agora, Paulo ele aborda um outro ponto, um outro fator, que é justamente o amor de Deus. É o cuidado de Deus para com seus filhos, para com o seu povo. Ele não vai nos abandonar. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. E é Ele que vai nos levar de volta para casa em segurança. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza, meu irmão, se você é um cristão genuíno, se você pecar, se você estiver na lama, a lama vai te incomodar. Você não vai viver ali, patinando a vida inteira na lama. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele pode até dar uma derrapada, mas a lama o incomoda. E se você ainda quiser permanecer um pouquinho na lama, aquele que peca, o Senhor levanta o profeta, como ele fez com Davi. O profeta vem, aponta o dedo na cara dele e diz, você é o homem. Ou seja, por meio das Escrituras você é confrontado. Deus te chamando ao arrependimento, Deus te dando mais uma oportunidade para confessar os seus pecados. Em última instância, é claro, se você é filho de Deus, você pode ter certeza, a cortina da vida vai se fechar. Deus pode fechar a cortina da vida. Você se lembra lá no Salmo 139? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Ou seja, para onde me ausentarei da tua presença, diz o salmista. Como nós vamos nos esconder do nosso Deus? Não tem como nós nos escondermos do nosso Deus. E eu encerro dizendo, meu irmão, talvez uma das coisas mais duras, talvez não, imagine você ouvir, como nós temos aqui nas Escrituras o relato, talvez um dos mais duros de Jesus, o mais duro ali de Jesus. Certa feita, Jesus dizendo, muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, Senhor, não fizemos isso e aquilo em teu nome? E Jesus lhes disse abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dura coisa é você chegar naquele dia e ouvir isso do Senhor. Porque o que te dá direito à vida eterna não é quantos anos você tem de igreja. Não é o título que você tem, seja pastor, seja o que for. Não é isso que lhe dá a vida eterna. É se realmente o Espírito de Deus habita em você. É se realmente você nasceu de novo. É se realmente você crê naquele mérito de Cristo na cruz do Calvário. É isso. Porque, meu irmão, o que tem hoje, de
de pessoas batendo no peito e dizendo que são filhos de Deus, argumentando porque são pastores, porque fazem algo na igreja, ou porque têm muitos anos de carteira na igreja. Então, são dignos da vida eterna. Esses homens, muitos deles, estão condenados porque não nasceram de novo. Pastor, mas isso é um absurdo, um pastor ser condenado a uma eternidade de sofrimento? Sim, se não houve arrependimento de pecado. Temos um exemplo na Escritura, não foi? O próprio Cristo disse a Nicodemos, que era mestre, mais parecido com um pastor hoje. Se não nascer de novo, você está condenado. Então, meu irmão, agora se você realmente crê naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, se o Espírito de Deus habita em você, não precisamos temer. Não precisamos temer a morte. Nós temos a segurança plena da nossa salvação, que estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Não com base em nossos méritos, mas apesar de nós. Não por causa de nós, mas apesar de nós. Mas sim pela obra de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Agora, se você está aqui, e você pode frequentar a nossa igreja há anos, mas se não houve um novo nascimento, se você ainda continua nadando de braçada em seus pecados, Deus está te confrontando mais uma vez a se arrepender dos seus pecados, a se prostrar diante dele e a confessá-lo. Porque senão o que aguarda é a condenação eterna.